A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, aqui é o pastor Diogo Ros e vamos dar continuidade à nossa lição da escola bíblica. Estamos na parte 2 da nossa lição de número 12, sendo a igreja do Deus vivo. E já falamos sobre o ponto de número 1, que foi o vídeo da aula passada, onde ministramos sobre a natureza da igreja do Deus vivo. Agora vamos dar continuidade a partir, então, do tópico 2, Cristo e o relacionamento com a igreja. Então, temos aqui santificação e pureza. Paulo ensina que Cristo morreu pela igreja, abre aspas, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água, pela palavra. Queridos, aqui já quero abordar um importante assunto. A igreja, ela é santificada pela lavagem da palavra. Eu procuro ser um pregador centrado na palavra, porque eu creio nos dons espirituais, revelação, visão, profecia. É bíblico, é importante, e Deus também tem atuado assim em nosso meio. No entanto, queridos, uma igreja, ela precisa ter palavra, ela precisa ter o ensinamento bíblico, porque é ele que purifica a igreja, é ele que santifica o crente, o adorador, levando ele mais próximo de Deus, através do ensino da palavra. Não tiremos a palavra do nosso meio. Você que é pregador, pastor, priorize a palavra de Deus no altar. Dando sequência, o texto mostra que na regeneração, Cristo nos purifica do pecado, e que no propósito do Calvário estava inclusa a nossa santificação. Queridos, para quem não está habituado com esses termos teológicos, o que é regeneração? Regeneração é ser gerado novamente. Então, eu e você estávamos mortos em nossos delitos e pecados, dirá a palavra de Deus no outro texto. E quando conhecemos a palavra, o Evangelho do Senhor, o Espírito Santo em nós entrou e ele provocou um processo chamado regeneração, que é ser gerado novamente. Eu e você sabemos que fomos gerados uma vez no ventre da nossa mãe. Agora, pelo Espírito Santo, nós somos formados novamente, gerados novamente. Então, isso é regeneração. E nesse processo de regeneração, o Senhor Jesus, ele nos purificou do pecado que havia em nós. Sequência. A expressão a lavagem da água é usada de forma figurada, simboliza a palavra de Deus que opera uma limpeza espiritual. João 15, versículo 3. É o que eu dizia antes. A palavra, ela provoca esta limpeza. Jesus disse, vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos tenho falado. Então, a palavra, o texto, ele é curativo, ele faz uma faxina
na nossa vida espiritual. Nesse sentido, Cristo orou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Perceba quantas vezes o Senhor Jesus vai usar a palavra. Palavra é o texto, palavra é ministrar o Logos, é trazer à igreja o texto e explorá-lo e ensiná-lo. A tua palavra é a verdade. Congregue numa igreja que seja bíblica. Frequente uma igreja cujo pastor, cujo pregador ou os pregadores dela priorizem a palavra. Eu procuro fazer isso no meu ministério, centrar na palavra, expor a palavra, porque ela é o curativo, ela é o bálsamo para a vida de qualquer um. Dando sequência. Ora, sabemos que a santificação é o ato de separar-se do pecado e preparar-se para a volta do Senhor. Queridos, nós temos aqui alguns termos teológicos, já explicamos regeneração, agora eu quero explicar para você santificação. Como diz ali na sequência, é o ato de separar-se do pecado. Santificar-se é o processo em que você vai se distanciando do mundo, do pecado, das concupiscências, dos desejos da carne e se aproximando da santidade de Deus, do propósito de Deus. Então, esse é um processo de tornar-se mais santo a cada dia, um processo de afastar-se do pecado. Isto é chamado na Bíblia de santificação. Isso, nos termos teológicos, santificação. Este processo, dirá aqui, o que eu fiz aqui? Eu acho que eu apertei numa tecla. Espera aí que... Vamos voltar aqui no texto. Então, como eu falava, o processo da santificação é quando nós nos aproximamos de Deus. Aqui sim, esse processo é contínuo até a glorificação final no dia de Cristo. É interessante aqui, eu quero pontuar para você algumas coisas aqui que eu julgo interessante. Vamos usar aqui uma técnica, aqui um quadro branco. Vamos ver aqui. A santificação, queridos, a santificação, estou colocando aqui na tela para você, santificação. A santificação, ela pode ter 3 desdobramentos. A santificação, ela poderá ser, primeira, ela é posicional. Depois, a santificação, ela é progressiva. E, por último, a santificação é perfectiva. Então, vamos lá, vamos explicar. Primeiramente, então, a santificação, ela é posicional, ou seja, quando você aceitou ao Senhor Jesus como teu Salvador, você saiu daquela posição de pecador e agora você é declarado santo. O camarada pode ter matado, roubado, cometido um crime, mas ele aceitou Jesus, na mesma hora ele é declarado santo por causa do mérito do sangue de Jesus, que limpa os pecados desta pessoa.
Feito isto, agora nós temos que entrar no número 2, que é a santificação progressiva. E no número 1, na posicional, Deus nos ajudou e nos perdoou e nos declarou santos. Na número 2, que é a progressiva, esta a gente tem que se esforçar também, ajudar, abrindo mão do pecado, das coisas mundanas, buscando na oração, no estudo da Bíblia e na presença do Espírito Santo, um desenvolvimento e uma progressão espiritual. A isso chamamos de santificação progressiva. Ela vai até a nossa morte. Enquanto vivermos nessa terra, ninguém pode bater no peito e dizer eu sou perfeito. Estamos num processo evolutivo. Agora, depois da nossa morte, nós entramos no paraíso e ali não tem mais o que se desenvolver. Ali, nós somos declarados perfeitos, num corpo glorificado, não mais tendo chance de pecar, e então somos declarados santificação perfeita, porque estaremos na presença de Deus. Claro, sempre há o que desenvolver, sempre há o que aprender com Deus, mas aqui esses 3 processos da santificação que ora acabei de explicar para você. Muito bem, vamos dar sequência ao nosso comentário. Dando sequência, deixa eu pegar aqui a lanterninha vermelha aqui que você pode acompanhar onde eu estarei lendo. Subtópico 2, gloriosa e irrepreensível. A santificação tem como alvo preparar uma igreja sem mácula, sem nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Efésios capítulo 5, versículo 27. A Escritura compara a relação de Cristo com a igreja com a do marido com a esposa. Assim, a igreja é a noiva de Cristo que se prepara para a festa nupcial. Durante essa espera, por meio do Espírito Santo, Cristo a santifica para apresentá-la a si mesmo totalmente pura. A ausência de mácula e de ruga significa sem mancha alguma de ordem moral ou espiritual. Vestida nesse grau de pureza, somente a Igreja Santa e Imaculada terá acesso à ceia das bodas do Cordeiro. Acerca disto, Cristo advertiu não ser possível entrar nas bodas sem a devida veste nupcial. Queridos, é preciso pontuar aqui que a Igreja de Jesus, ela não pode ter mácula. O que é mácula? Mácula é pecado, é mancha. Não tem como. Hoje há muitas denominações e que estão liberando tudo, toda sorte de promiscuidade, de mundanismo, de pecado, têm sido aceitos em alguns arraiais. Todavia, não entrará no céu o pecado. É preciso confessar, se arrepender e viver na palavra. Então, a igreja maculada não entra no céu. Ela tem que ser imaculada, purificada. E de ruga significa sem nenhuma imperfeição espiritual, doutrinária. Então, cuidado para você não cair nas heresias
que isto é muito perigoso, você pode perder a salvação, estando num lugar onde se aceita o pecado, aonde se permite toda sorte de impureza. Subtópico 3, as armas da Igreja do Deus Vivo. Tópico 3, o zelo pela verdade. Enfatizamos que a verdade bíblica é absoluta e imutável, ou seja, o Evangelho de Cristo é a única verdade. Nesse caso, a Igreja é a fiel depositária dessa verdade. Amado, se a Igreja não pregar a verdade, se o crente não viver a verdade, então onde se viverá a verdade? Fale a verdade, pregue a verdade. É por isso, os salvos em Cristo são despenseiros da mensagem da redenção. Para ilustrar essa responsabilidade, levemos em conta o uso que Jesus fez de símbolos que remontam à responsabilidade espiritual. Ele falou: os 2 servos, os talentos, o servo vigilante, o mordomo infiel e as 10 minas. Todas essas parábolas trazem a imagem da responsabilidade que cada salvo deve ter enquanto espera o Senhor da igreja voltar. Esse compromisso é inegociável, pois espera-se que o salvo cumpra o seu dever com irrestrita lealdade. Assim, a igreja deve zelar pela verdade das Escrituras, viver e propagar a mensagem bíblica com fidelidade. Era o que eu falava, zelar pela verdade e propagar uma mensagem bíblica com fidelidade. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2, é o que está escrito, é o que disse Paulo, então, a Timóteo. Segunda carta de Timóteo, eu quero fazer esta leitura, capítulo 4, versículo 2, escrito está: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreenda, exorta com toda longanimidade e doutrina. A palavra doutrina, aqui do grego, é didarré. E didarré quer dizer aquilo que é ensinado a respeito de algo, é uma instrução. Então, queridos, tem que doutrinar. Doutrinar é expor a palavra, é expor as normas que não devem ser feridas. Tudo o que o inimigo quer é que não haja mais parâmetros, é que não haja mais marco, é que não haja mais ortodoxia, não haja mais essência bíblica. O inimigo quer corromper a palavra, corromper as doutrinas, corromper a pregação. E eu e você devemos ser fiéis à palavra. O ensino da verdade. Deus constituiu líderes para o aperfeiçoamento e a edificação da igreja. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. Apto para ensinar. Olha aqui o que eu digo. O líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3 e 2. Eu acho que eu tenho aqui o texto grego e a Bíblia aqui. Vamos dar uma investigada nesse assunto. Vamos achar aqui deixe-me ver,
Deixa eu me ver aqui. 1 Timóteo 3:2. 1 Timóteo 3:2. Olha que coisa interessante este ensinamento. Portanto, o líder deve estar apto para ensinar. 1 Timóteo 3, versículo 2. Então, nós temos aqui, queridos, eu entendo que é preciso aqui apto para ensinar, tá certo? Apto para ensinar. Eu entendo, eu vou dar aqui vou diminuir a minha imagem aqui para poder aparecer o texto melhor. Eu entendo que o obreiro, o pregador, ele precisa ser um ensinador. Aqui nós temos a palavra didacticon. Eu vou aqui, estou circulando ela, destacando em vermelho, didacticon, ou seja, ele é apto para ensinar, didacre, hábil para o ensino, é o que eu falei antes. O obreiro precisa ser ensinador. Tem alguns colegas, pregadores, pastores, que dizem, eu sou avivalista, eu sou isso, eu sou aquilo, mas eu entendo que não há avivamento, não há pregação, se ela não for bíblica. É preciso expor a palavra. A palavra, ela é inegociável. Tenhamos no nosso púlpito a palavra. Isso refere-se à capacidade de compreender as escrituras, defender a ortodoxia, orto quer dizer cortar correto, ou seja, explicar e respeitar as diretrizes da palavra. Isso é ortodoxia, é não pular muros, não sair dos padrões bíblicos, isso é ortodoxia. E refutar as heresias. Nós precisamos combater os falsos ensinos que querem corromper a igreja. As heresias, elas querem minar, elas querem destruir as doutrinas e os ensinamentos bíblicos. Infelizmente, muitos segmentos se corromperam e estão pregando coisas e ensinando coisas que a palavra de Deus não admite. Isto é heresia. Desse modo, um líder vocacionado não cede ao liberalismo teológico, ecumenismo e sincretismo religioso. Ou seja, liberalismo é liberar tudo. Ecumenismo é fazer uma junção de igrejas e tudo que o herético acredita, eu vou acreditar porque eu estou abraçado com ele. Não pode. Sincretismo é pegar elementos da heresia e misturar no nosso meio. Isso é sincretismo religioso. Nós não podemos deixar chegar nesse nível. Logo, a verdade bíblica deve ocupar a primazia na igreja. Não por acaso, na tese 54, Lutero ensinou que ofendemos a palavra de Deus quando no sermão não há tempo ao estudo da Bíblia, ou seja, quando a exposição da Bíblia não é o cerne da pregação. Muito bem falou Lutero. Tem que estudar o que vai ser pregado, para pregar com excelência e não corromper a palavra.
Não ensinar as Escrituras, relativizar suas doutrinas ou fazer concessões ao pecado equivale fazer a igreja refém do mundanismo. Misericórdia. Mas quando não se ensina a palavra, o que sobra é mundanismo. O mundanismo vai entrar na igreja quando nós não expusermos a palavra. Portanto, somente a verdade de Deus é capaz de libertar o pecador. Conclusão: diante dos ataques de desconstrução da fé, a igreja do Deus vivo precisa ser vigilante. Ela é a guardiã da única verdade que liberta. A mensagem da cruz não pode ser ressignificada. Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo o zelo da integridade da verdade revelada. Então, queridos, não negociemos a palavra. Não deixemos de expor o texto, as doutrinas bíblicas, porque é por elas que Jesus morreu e ressuscitou, para que a igreja fosse santa, pura e irrepreensível, e ela só será isto se nós, pregadores, expusermos a palavra. Obrigado por ficar até aqui conosco, não perca a lição de número 13 da próxima semana, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Olha que título interessante. E eu te convido a ficar atento aqui ao canal, às postagens, que logo deveremos estar ministrando esta aula, O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. Obrigado por ficar até aqui conosco. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Grande abraço a todos.